o amor materno é imenso. Mesmo coberta de gelo e neve, a águia careca não abandona seu ninho, pois sob seu corpo repousam 2 preciosos ovos. Para que eclodam, é essencial manter a temperatura a 37 degrees. Durante a noite, a temperatura cai para 25 e a águia se transforma em uma estátua de gelo. Quando o sol nasce novamente, ela finalmente pode respirar aliviada. Seus cílios congelados testemunham a grandiosidade do amor materno. Com o passar do tempo, o rigoroso inverno dá lugar à mudança das estações. Mas o peso sobre os ombros da fêmea só aumenta. Nesse momento, ela sente um leve movimento sob seu corpo. Um dos filhotes começa a quebrar a casca do ovo, emergindo para o mundo. 3 dias depois, o segundo filhote também nasce. Nessa fase, cada um precisa consumir diariamente o equivalente à metade do seu peso em carne para crescer rapidamente. A alimentação constante aumenta a pressão sobre a mãe, mas, felizmente, ela tem um parceiro forte ao seu lado. As águias carecas costumam ser monogâmicas, mas o companheiro anterior dessa fêmea desapareceu. Agora ela formou um novo vínculo. A temporada de reprodução dura cerca de 10 meses, e criar os filhotes juntos é um grande teste para essa nova relação. Os pequenos precisam quintuplicar seu peso na primeira semana, tornando a caça uma prioridade. Especialistas em pesca, as águias carecas usam sua visão aguçada e garras poderosas para capturar presas com facilidade. Às vezes, a fêmea traz coelhos ou esquilos para variar a alimentação dos filhotes. Esse esforço conjunto garante que as crias recebam comida suficiente e fortalece ainda mais o vínculo entre o casal. Nos primeiros dias de vida, os filhotes são extremamente frágeis e qualquer perigo pode ser fatal. Um deles acabou se enroscando nas penas da mãe e quase sufocou. Sem perceber o risco, a fêmea continuava se movimentando, apertando ainda mais o filhote. Somente quando levantou o voo ele conseguiu se soltar, escapando por pouco. Nas semanas seguintes, o casal traz cerca de 5 peixes por dia para alimentar os pequenos. Em apenas um mês, os filhotes passam por mudanças significativas. Suas penas macias começam a ser substituídas por plumas mais resistentes. Com a chegada da primavera, os filhotes de 8 semanas começam a desenvolver uma plumagem marrom escura. No entanto, o clima úmido favorece a proliferação de moscas sugadoras de sangue que atacam os indefesos filhotes sem piedade. Para escapar das picadas, um deles sobe até um galho a 2 metros do solo. Porém, ele ainda não sabe voar e não consegue lidar com os ventos fortes. Em desespero, acaba pulando, sem quase nenhuma chance de sobrevivência. Agora, a esperança da família recai sobre o outro filhote, que continua enfrentando o assédio incessante das moscas. Os pais nada podem fazer para ajudar. Exausto e incomodado, o filhote tenta subir mais alto, mas suas garras ainda não são fortes o suficiente, tornando fácil perder o equilíbrio. Num descuido, ele despenca da árvore. Agora, só resta torcer para que sobreviva. Estatísticas mostram que menos da metade dos filhotes de águia careca conseguem completar o primeiro ano de vida. Durante esse árduo processo de crescimento, enfrentam inúmeros desafios e apenas os mais adaptados conseguem vencer essa dura batalha pela sobrevivência. As fêmeas do gavião pequeno ou gavião europeu são 2 vezes maiores que os machos. Durante toda a época de reprodução, o macho é responsável por fornecer alimento para a fêmea e os filhotes. Seu corpo menor é uma vantagem, permitindo que ele voe com agilidade entre as árvores densas para capturar presas. No entanto, sua dieta é composta principalmente por pequenos pássaros e grandes insetos. Quando avista uma presa no solo, o macho mergulha rapidamente, atacando-a com suas garras afiadas. Depois, ele retorna ao seu poleiro, segurando a caça com as garras e a dilacerando com o bico antes de se alimentar. No entanto, durante a época de reprodução, todas as presas capturadas devem ser entregues à fêmea. Algumas aves maiores, como o gaio comum, são difíceis para o macho caçar sozinho. Por outro lado, as fêmeas jovens, ao desenvolverem suas habilidades, frequentemente tentam caçar gaios. Nesses momentos, é comum ver um gaio sendo perseguido incansavelmente por um jovem gavião.
No entanto, o gaio parece não se assustar muito, apenas voando de um lado para o outro para evitar ser capturado. De certa forma, ele participa dessa caçada de treino de maneira voluntária. À medida que as jovens fêmeas amadurecem, sua taxa de sucesso na caça aumenta. Quando adultas, elas se tornam predadoras formidáveis, conseguindo capturar presas maiores, como rolas e até fazões selvagens. As rolinhas não constroem ninhos. As rolinhas são aves muito comuns e facilmente encontradas por aí. Além disso, sua capacidade de reprodução é impressionante. Quando chegam aos 6 meses de idade, já estão maduras o suficiente para iniciar sua jornada reprodutiva. Em um único ano, podem se reproduzir de 5 a 8 vezes. E se houver alimento em abundância, esse número pode chegar a 10. A cada ciclo, a rolinha bota 2 ovos, e o tempo de incubação é bem curto, apenas 18 dias. Durante esse período, tanto o macho quanto a fêmea se revezam no cuidado e na alimentação dos filhotes. Com esse modo de reprodução tão eficiente, mesmo em ambientes simples, elas conseguem gerar muitos descendentes ao longo de um ano. Os zoólogos observaram que a frequência reprodutiva das rolinhas é realmente alta. Para agilizar esse processo, elas constroem ninhos bem simples, o que lhes permite economizar energia e dedicar mais esforços à reprodução. Além disso, após cada ninhada, as rolinhas costumam procurar um novo local para o próximo ninho, uma estratégia para evitar que outros ocupem o local anterior. Outro fator que contribui para sua sobrevivência é o fato de não serem exigentes com a alimentação. Elas comem de tudo: sementes, insetos, líquidos diversos, grãos e até restos de comida humana. Justamente por não serem seletivas, conseguem sobreviver em praticamente qualquer ambiente. Para tornar o ninho mais firme e ao mesmo tempo macio, o casal de Shigemei, nome da ave, busca fios alcalinos ou teias de aranha. Com essas finas e pegajosas redes, eles entrelaçam firmemente o musgo, cascas de árvore e penas, reforçando toda a estrutura. Durante esse processo, os dois emitem chamados suaves e delicados, como se estivessem trocando experiências sobre como construir o ninho. A fim de garantir que os filhotes nasçam durante o período do ano em que há abundância de insetos, o casal inicia a construção do ninho entre os meses de março e abril. Seus ninhos geralmente são feitos em árvores como salgueiros, pinheiros ou chás. Neste momento, o macho é o primeiro a agir. Ele pousa agilmente em um galho, usa suas pequenas, porém fortes garras para se firmar na casca da árvore e, com seu bico fino, retira delicadamente tiras da casca. Essas fibras serão a estrutura do ninho. Enquanto trabalha, ele permanece atento, observando ao redor com cautela. Quando enche o bico com cascas, voa rapidamente de volta ao ponto de construção. A fêmea, por sua vez, coleta cuidadosamente musgos verdes e macios em arbustos úmidos e rasteiros. Em seguida, retorna ao local do ninho para se reunir ao companheiro. O ninho é construído em galhos de pinheiro larício, em locais bem escondidos e protegidos do vento. Eles começam entrelaçando as cascas de árvore coletadas, formando a estrutura básica do ninho. Depois a fêmea preenche os espaços com musgo, conectando firmemente as cascas. O macho auxilia pressionando levemente com o corpo para que o musgo e as cascas fiquem bem aderidos. Os dois trabalham com destreza e em total harmonia. Quando a estrutura está pronta, ainda é necessário reunir uma grande quantidade de penas para tornar o interior do ninho quente e confortável. Para isso, eles voam para áreas mais distantes em busca de penas caídas de outros animais, ou recolhem aquelas que encontram próximas a outros ninhos. Após vários dias de esforço dedicado, um delicado ninho em formato oval toma forma. Ele fica bem preso entre os galhos, com uma das laterais encostada ao tronco da árvore e a abertura voltada para cima e para o lado, o que proporciona segurança e facilidade de acesso. O interior do ninho é macio e aconchegante, enquanto o exterior se integra tão bem ao ambiente que, sem atenção, é difícil notar que ali existe um ninho de Shigemei. A andorinha de topete, ou fênix de topete, é sem dúvida uma verdadeira artista da arquitetura no mundo das aves,
e uma perfeccionista dos detalhes. Desde cedo, o casal começa a construir o ninho com fibras vegetais, musgos e raminhos, cuidadosamente colados com saliva. Eles vão e voltam incontáveis vezes, esculpindo pacientemente uma casinha dos sonhos em formato de camadas delicadas. O ninho, apesar de parecer pequeno, é surpreendentemente firme e aconchegante, uma verdadeira joia da moradia compacta. O casal de andorinhas é o exemplo perfeito de vida minimalista. Trabalham juntos para criar um micro-ninho tão minúsculo que parece 2 berços de bebê colocados lado a lado, do tamanho exato para abrigar seus filhotes. O estilo de criação é bem grudadinho. Os filhotes passam o dia todo aconchegados nesse pequeno sofá exclusivo, comendo, dormindo e fazendo suas necessidades ali mesmo, tudo sob os cuidados dos pais. A cena é tão fofa quanto cômica, impossível não se encantar. Essa casinha pode até ser pequena, mas de amor ela está cheia. Rápido, veja. Um macho de tetraz ou galo silvestre está se aproximando lentamente, seguido por um grupo de fêmeas. Ele caminha com o pescoço erguido, emitindo sons estranhos sem parar, como se estivesse tentando chamar a atenção das fêmeas com um canto de acasalamento. Sua cauda se abre como um leque, e as fêmeas o seguem de perto. Com uma postura altiva, o macho patrulha seu território com ar de superioridade. Não se sabe exatamente o que ele está esperando enquanto caminha por aí de cabeça erguida, mas o certo é que, por onde ele vai, o grupo de fêmeas o acompanha. Elas parecem ansiosas por uma chance de interagir com ele. Veja só. Antes mesmo de ele se aproximar, uma das fêmeas já se abaixou no chão, ficando pronta para o acasalamento. De repente, o macho acelera e corre para o fundo do campo. Acontece que seu território foi invadido por outro macho. Furioso, ele corre para expulsar o rival e consegue, mostrando uma força impressionante. As fêmeas ficam ainda mais admiradas com sua bravura. Agora, com o território seguro, ele volta para continuar sua interação com as fêmeas. Uma delas já está pronta, enquanto as outras rapidamente se alinham aguardando a vez. O macho salta sobre a fêmea e realiza o acasalamento de forma vigorosa. Em instantes, ele a solta, e é possível ver a fêmea estremecer de prazer, como se estivesse completamente satisfeita. E então me diga, por que será que isso acontece? Na floresta, o pássaro Lin Xiao criou sua prole. A fêmea permanece no ninho protegendo o lar, enquanto o macho sai para caçar. Agora, os filhotes já podem pedir comida. O macho precisa capturar presas menores, pois em casa há um filhote extremamente frágil. O menor dos filhotes foi o último a sair do ovo, e muitas vezes tem seu alimento roubado pelas 2 irmãs mais velhas. A mãe precisa manter a justiça na distribuição do alimento, mas, mesmo assim, o filhote mais fraco pode não conseguir se alimentar. Em julho, no norte da Suécia, os machos do tetraz preto procuram parceiras. Para atrair uma fêmea, 2 machos precisam enfrentar-se e arrancar as penas mais chamativas um do outro. Durante o período de acasalamento, esses pássaros ficam cheios de energia e determinação. A luta entre os rivais é intensa, tornando difícil prever quem sairá vitorioso. O objetivo não é necessariamente derrotar o oponente completamente, mas causar danos visíveis para declarar a vitória. Um dos pássaros, chamado Xixing, observa a batalha à distância. Dentro da arena, a disputa continua feroz. O vencedor será aquele que conseguir desfigurar o adversário o suficiente para ser reconhecido como superior. Enquanto um dos machos passa no teste, o outro tem dificuldades em aceitar a derrota. Após um longo embate, o vencedor desfruta da conquista e atrai a atenção das fêmeas. 3 semanas depois, o filhote mais fraco de Lin Xiao sobreviveu, mas sua condição ainda não é boa. Felizmente, seu pai se preocupa muito com ele e frequentemente leva comida apenas para ele. Graças a esse cuidado especial, as chances de sobrevivência do pequeno pássaro aumentam significativamente. Peludinho saiu resmungando depois de xingar o pai pássaro. Em seguida, foi direto reclamar com a mãe, dizendo que o pai não lhe deu comida. Na verdade, esse filhote é de uma espécie de ave chamada touti negra de bico preto. Há cerca de 1 mês,
o pai dessa espécie conquistou a mãe da forma mais tradicional possível, oferecendo peixes como um tipo de dote, semelhante ao que fazemos em alguns casamentos humanos. Com isso, conseguiu conquistar a fêmea e juntos eles tiveram 2 filhotes na praia. Para garantir que os filhotes não se perdessem ou ficassem sem proteção, os pais passaram a se revezar na guarda deles. Durante a época de reprodução, é comum que dezenas de casais dessa espécie se juntem em um mesmo local. Mas, para onde foi parar o peixe que o pai trouxe? Acontece que, assim que o pai chegou, o filhote mais velho correu até ele e conseguiu uma pequena e achatada peixinha diretamente de sua boca. Faminto, o filhote mais velho nem se importou se sua boca aguentaria ou não o tamanho do peixe. E como era de se esperar, acabou engasgado com a peixinha presa no bico, caindo frustrado na areia. Mas isso não foi o bastante para fazê-lo desistir. Mesmo correndo o risco de se engasgar até a morte, ele continuou tentando engolir o peixe inteiro de uma vez. Curiosamente, o irmão mais novo não se aproximou em nenhum momento para disputar a comida com ele. Depois de muito esforço, o filhote mais velho conseguiu engolir o peixe, até pulando pela areia para ajudar a empurrá-lo até o estômago. Com a barriga cheia, ele foi se aconchegar satisfeito no colo da mãe. Foi só nesse momento que o filhote mais novo, já desesperado de fome, correu até o pai para pedir comida. Mas, para sua surpresa, o pai havia trazido apenas um peixe, aquele que já fora comido pelo irmão. É raro ver esse tipo de revezamento de alimentação entre filhotes no mundo das aves. Insatisfeito, o filhote mais novo ficou cutucando o bico do pai, como se esperasse que ele tirasse outro peixe dali, como um mágico tirando o coelho da cartola. Com a esperança frustrada, saiu resmungando e foi contar para a mãe. Mesmo assim, pouco tempo depois, ele voltou mais uma vez para tentar a sorte com o pai. Curiosamente, embora já estivesse de bico vazio, o pai pássaro não foi embora. Claramente, ele queria evitar mais trabalho. Provavelmente achava que já era a vez da mãe sair para pescar. O serpentário tem uma aparência semelhante a uma dama da alta sociedade, com maquiagem refinada e um visual elegante. No topo de sua cabeça, há um leque de 20 penas negras, que normalmente caem como tranças, mas quando ele se irrita, essas penas se erguem abruptamente. Também conhecido como secretário, essa ave tem pernas longas e esguias. Na parte superior das pernas, parece usar uma calça de lã justa, enquanto a parte inferior e os pés são cobertos por grossas escamas córneas, protegendo-o de ferimentos ao caminhar por arbustos espinhosos ou ao caçar serpentes. O serpentário é um animal solitário, que inicia suas atividades ao amanhecer, após o orvalho secar. Ele prefere caminhar em vez de voar grandes distâncias e pode percorrer de 20 a 30 quilômetros por dia. Ao avistar uma cobra, ele não ataca imediatamente. Em vez disso, usa sua agilidade para cercá-la e analisar seus movimentos. Observando de cima, acompanha cada ação da serpente, avaliando o momento certo para atacar. Sua movimentação é semelhante à de um mestre de artes marciais, ágil e estratégico em cada passo. Graças às suas pernas longas, o serpentário evita ser enroscado pela cobra, enquanto suas escamas espessas funcionam como uma armadura, impedindo que as presas venenosas perfurem sua pele. Ele desgasta a serpente com movimentos calculados, pulando e provocando-a até que ela fique exausta. Então, aproveitando-se de um momento de fraqueza, desfere um golpe fatal, eliminando sua presa com precisão. Essa cena é, sem dúvida, uma das mais incríveis da natureza. Para atrair a atenção de uma fêmea, este pequeno pássaro decidiu construir um ninho como nenhum outro. Neste momento, sua construção já começa a tomar forma. Mas se você pensa que é apenas um simples ninho de amor, está muito enganado. Aos olhos desse mestre da construção no mundo das aves, essa estrutura ainda está inacabada. O mais impressionante ainda está por vir. Talvez ansioso para encontrar uma parceira, o pequeno arquiteto não perde tempo e mergulha de cabeça em sua grandiosa obra. Ele se movimenta incansavelmente, buscando gravetos e lama, como se quisesse mostrar sua dedicação e inteligência à futura companheira.
Com o passar do tempo, o ninho que antes parecia pequeno começa a ganhar altura, mas o pássaro não se contenta facilmente. Ele desmonta e reconstrói partes do ninho, refinando cada detalhe até que as paredes fiquem suaves e bem estruturadas. Esse esforço incansável não apenas o exaure, mas também emociona quem observa sua dedicação. E então, sua perseverança é finalmente recompensada. Uma fêmea, impressionada por seu trabalho árduo, se aproxima. Sem hesitar, ela decide participar da construção do lar. Com a chegada da nova parceira, o pássaro se anima ainda mais.